mais uma sentença favorável referente ao Acórdão 2225. A pensionista militar teve devolvida a proporção aí de segundo tenente em vez de terceiro sargento, como ela vinha recebendo por determinação do Tribunal de Contas e do Exército Brasileiro. Vamos ver do que se trata. Primeiro, vamos fazer as honras da casa. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, vamos começar já aqui. Quero só deixar com vocês antes o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Se você não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Eu vibro, gente, quando tem sentença favorável afastando aí a aplicação do Acórdão 2225 do Tribunal de Contas, mesmo quando não é sentença lá do trabalho, quando não é sentença lá do escritório. Isso aqui foi um colega, um advogado, que me encaminhou essa decisão aqui e pediu que eu comentasse no grupo. Pediu, obviamente, sigilo, né, das partes, dos contatos, mas pediu que eu comentasse no grupo exatamente para que as pessoas soubessem, que as pessoas que acompanham aqui no canal, exatamente vocês, soubessem que estão acontecendo decisões favoráveis afastando a aplicação indevida do Acórdão 2225 do Tribunal de Contas. Vamos ver que situação foi essa aqui, o quanto de documentos essa pessoa já tinha de atos anteriores ao Acórdão 2225 e o quanto errado foi suspender, reduzir a pensão militar dela de segundo tenente para terceiro sargento. Ela foi, a decisão que eu estou comentando aqui com vocês é uma sentença. Na própria sentença, o juiz deferiu a tutela para que ela imediatamente já surtisse seus efeitos. Então, a sentença é lá do interior de Minas Gerais. E nós temos aqui o militar, que ele era terceiro sargento reformado em vida, e ele foi reformado por doença e em razão disso, primeiro reformado por idade limite em 2000, depois em 2005 reformado por doença e depois disso ele passou a receber proventos vivo, né, de segundo tenente. Então ele faleceu depois em 2016 e aí que ele foi deixar a pensão militar, foi instituir a pensão militar para sua viúva, certo? O Tribunal de Contas julgou ilegal a concessão da pensão militar para a viúva e disse que a pensão deveria ser reduzida de segundo tenente para terceiro sargento. Recapitulando as datas certinho. O militar morreu em 2016, a pensão foi instituída pelo Exército em 2016, em 2018 chegou no Tribunal de Contas, em 2021 o Tribunal de Contas foi julgar, foi homologar ou não homologar, e aí aplicou o Acórdão 2225. Não pode, por quê? Porque eu não posso considerar a data do falecimento do militar e a instituição da pensão militar como um ato separado. Por quê? O que deu o posto acima para esse militar e trouxe reflexos para a pensionista militar foi o ato de reforma, o segundo ato de reforma. Quando foi o segundo ato de reforma? 2005. Ele foi homologado pelo Tribunal de Contas também, chegou no Tribunal de Contas em 2008, foi homologado pelo Tribunal de Contas em 2011. Bateu no Tribunal de Contas, foi homologado em 2011, não pode mais mexer. O próprio Acórdão 2225 diz lá que os acórdãos, as concessões anteriores à publicação do acórdão, que é 18 de setembro de 2019, não serão alteradas. E aí o Tribunal de Contas diz, não, a pensão é diferente, é um ato novo, é separado, eles zeram todo o prazo, zeram o prazo decadencial e aplicam o acórdão dizendo, olha, 2021, quando chegou aqui, nós já tínhamos mudado de ideia, então nós não vamos aplicar a ressalva da decadência. Está errado. Felizmente, o magistrado aqui estava muito atento e disse o seguinte, não pode reduzir a pensão militar, especialmente porque depois que o
o ato de reforma do militar já se passaram 5 anos do ato de reforma e 5 anos depois que esse militar já está recebendo com o posto de segundo tenente. O juiz aqui aplicou corretamente o texto da Lei de Processo Administrativo no artigo 54. Ele diz assim, é do primeiro pagamento que conta. Isso é o mais certo de tudo. Infelizmente, o STF, no tema 445, disse que não, que como se trata de ato complexo, que depende da vontade do Exército, Marinha ou Aeronáutica ou do INSS, e também uma segunda vontade, que é do Tribunal de Contas, começa a contar da data que chegou no Tribunal de Contas. Felizmente, ainda tem magistrados que aplicam corretamente o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo. Assim, dá vontade de colocar num quadro essa sentença, de tão bem feita que ela foi. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí o juiz constatou que não houve contraditório, não houve ampla defesa, não teve possibilidade nenhuma da pensionista se manifestar quanto à redução da pensão militar de segundo tenente para terceiro sargento. E aí o magistrado vem e diz assim, olha, o Tribunal de Contas está contrariando o próprio entendimento que reconhece o texto do artigo 15 da Lei 3765, que diz que a pensão militar tem que ser o mesmo valor que o militar recebia na ativa. E tem vários acordos do Tribunal de Contas dizendo isso. Então ele está dizendo que o Tribunal de Contas está se contradizendo aqui, porque ele está querendo pagar para pensionista menos do que pagava para o militar. Sim, está perfeita essa sentença mesmo. Aí depois ele traz aqui que o Tribunal de Contas não pode mexer em algo que foi concedido em 2005, homologado por ele mesmo em 2011, e a mudança de entendimento foi em 2019. Ah, mas o ato da pensão militar é um ato separado, é um ato novo. O ato da pensão é um ato reflexo. A concessão do posto acima foi no ato de reforma do militar. E a pensão é um ato reflexo e ela deve obedecer ao artigo 15 da Lei 3765, que é a pensionista receber o mesmo valor que o militar recebia em vida. Isso é integralidade. Vocês lembram que eu fiz na semana passada um vídeo sobre integralidade e paridade? Os militares têm integralidade e têm paridade. Isso deve ser respeitado, deve ser observado. O que mais que tem aqui? Essa decisão maravilhosa que nós estamos aqui lendo e apreciando e desfrutando dessa decisão desse magistrado aqui, do interior de Minas Gerais. Aqui ele fala que a União, ao contestar, disse, não, está dentro dos 5 anos, a gente pode revisar se a gente quiser, porque a pensão é um ato separado e a pensão só chegou no Tribunal de Contas em 2018, só foi julgada em 2021, então pode mudar. Não pode, o magistrado trouxe essa questão de que não é um ato separado e que a pensão é mero reflexo, a pensão militar é mero reflexo do valor que o militar recebia na ativa, na reserva ou reformado. Muito bem. E aí ela, além de tudo isso, ela estava sendo descontada de R$ 722. Isso deixava ela recebendo com menos de um salário mínimo, provavelmente porque tinha empréstimos ou porque dividia a cota com uma outra pessoa. Então ela estava recebendo menos de R$ 1.500. Então, mais um ponto aqui de violação da dignidade da pessoa humana trazido pelo magistrado. Aí, olha só o que o magistrado disse aqui, quanto a essa conversa do Tribunal de Contas de dizer que a pensão é um ato independente. Disse o magistrado, muito embora o Tribunal de Contas alegue que o marco inicial do prazo de decadência aconteceu em 28 de junho de 2018, que é depois do óbito do militar, quando chega no Tribunal de Contas o ato de pensão, na verdade, a data do marco inicial é 8/10/2008, quando chegou o ato de reforma ao Tribunal de Contas. O encaminhamento ao Tribunal de Contas do procedimento instruído pela portaria 2166 de dezembro de 2005. E aí traz ali os números das páginas do processo, que eu não vou citar aqui, que estabeleceu o cálculo da pensão militar proporcional ao valor de segundo tenente e não de terceiro sargento. Que mais que ele disse aqui? Importante aqui, ele diz o seguinte, eu, magistrado, não estou discordando do mérito de entender que agora os militares reformados
quando vão ser reformados com um posto acima. Se o militar já tem um posto acima, ele não vai ganhar mais um posto acima. E a outra informação que traz o acórdão 2225 é se o militar já está reformado, eu não posso reformá-lo porque não tem amparo legal no artigo 110. O Tribunal de Contas afastou a isonomia que era utilizada para suprir o texto legal e está aplicando a literalidade do artigo 110. O magistrado não discute o mérito, ele só diz, olha, isso está certo, podem usar, mas vocês têm que respeitar a decadência. Então ele reconhece a decadência e diz assim, julga a ação procedente, condena a União a restabelecer imediatamente o posto de segundo-tenente para pensionista militar, ainda manda a União devolver 3 anos de diferença de pensão de segundo-tenente para terceiro sargento. Excelente. E aí concede a tutela antecipada para suspender aqueles descontos de R$ 722 que ela estava sofrendo e para que a sentença já tenha efeito imediato aí para o restabelecimento da pensão. Excelente, palmas para esse magistrado, a sentença digna de colocá-la num quadro mesmo, e agradeço ao colega que contribuiu e cedeu essa decisão para nós comentarmos aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. Quero lembrar a vocês que o nosso e-mail é o atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br. Se você não anotou, atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br. E o nosso WhatsApp você encontra aqui na descrição. Só clicar aqui na descrição desse vídeo, você consegue conversar conosco diretamente via WhatsApp, tá bem? Então, vamos aí torcendo para que tenhamos mais decisões como essa e trabalhando para que essas decisões sejam cada vez mais solidificadas e sedimentadas e todos os magistrados passem a entender dessa forma e, de repente, até o Tribunal de Contas passe a rever esse posicionamento, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.